Olá, sou o professor Tian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática do concurso realizado pela banca IBAN para a Prefeitura Municipal de Bertioga, cargo Guarda Civil Municipal. Estamos fazendo uma revisão para o concurso que será realizado pela banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para a Prefeitura Municipal de Guarujá, Secretaria Municipal de Gestão Administrativa. As inscrições iniciaram no dia 14 de agosto e se estendem até o dia 14 de setembro de 2023. Portanto, continue acessando o meu canal e assistam a playlist Banca IBAN, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das questões de matemática e de raciocínio lógico da banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Então, muita atenção, as inscrições para concurso da Prefeitura Municipal de Guarujá estendem-se até o dia 14 de setembro de 2023. São vários cargos de ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior. Portanto, acessem o canal e assistam a playlist. Então, vamos para os comentários das questões que foram cobrados no concurso da Prefeitura Municipal de Bertioga. Após estudar as operações e propriedades com conjuntos numéricos com seus alunos, o professor propôs o seguinte exercício de avaliação. Determine o valor do número inteiro n, sabendo que o número inteiro x é o seu sucessor. O número inteiro y é seu antecessor e que 3x mais 2y dividido por 2 é igual a 623. Então, vamos para os comentários dessa primeira questão de matemática. Então, vejam, nós temos aqui o número n. A questão está dizendo que x é o sucessor, então n mais 1. Y é o seu antecessor, que vem uma unidade antes, então n menos 1. Substituindo esses dois valores aqui, na expressão dada aqui, eu tenho exatamente o seguinte: 3 vezes n mais 1, mais 2 que multiplica n menos 1, e nós já passamos esse 2 multiplicando 623. Então, nós temos aqui, distribuindo o 3, distribuindo o 2, eu tenho 3n mais 3 mais 2n menos 2, que é igual a 1246. Agora vamos passar esse 3 mais 3 e o menos 2 para o segundo membro, aplicando operações inversas. Eu tenho, então, 3n mais 2n igual a 1246 menos 3 mais 2. Logo, 3n mais 2n dá 5n, 1246 menos 3 mais 2 dá 1245. 3n, 5n igual a 1245. Logo, n, 1245 dividido por 5, que dá exatamente 249, que é a alternativa à letra D. Questão número 12. Uma pessoa adquiriu um eletrodoméstico que estava anunciado por um estabelecimento comercial por R$ 3.500, sendo que, se o valor fosse pago à vista, teria um desconto de 10%, que poderia ser parcelado da seguinte forma: R$ 500 de entrada, saldo financiado pelo sistema de juros simples, a uma taxa de 2,1% ao mês e pago em 10 parcelas. Então, como a pessoa não possuía o valor total para a compra à vista, optou então pela forma parcelada proposta pelo estabelecimento comercial. Ao compararmos o valor total pago por essa pessoa
com o valor à vista ofertado pelo estabelecimento comercial, observamos que o valor pago é superior ao valor à vista em aproximadamente quantos por cento? Então, vamos fazer os cálculos e em seguida nós comparamos. Se ele pagasse à vista, ele teria um desconto de 10% desse valor de 3.500. Portanto, eu sempre faço a operação inversa. Se ele vai ter um desconto de 10%, ele vai pagar 90%. Então, vou calcular direto quanto que ele pagaria à vista. 90% de R$ 3.500. Aqui, aquela super dica. Corta 2 zeros, poderia ser esses dois aqui. Então, cortando esse 90, 1 zero, 3.500, 1 zero, ficou 9 vezes R$ 350, que dá R$ 3.150 se o pagamento fosse feito à vista. Agora vamos calcular o valor que ele pagou na forma parcelada, porque a opção dele foi pagar parcelado, ou seja, ele deu R$ 500 à vista e financiou em 10 a uma taxa de 2,1. Então, ele financiou exatamente R$ 3.000, R$ 3.500 menos 500, R$ 3.000. Esses R$ 3.000 vai ter uns juros. O que é os juros na capitalização simples? É o capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Então, nós temos capital financiado R$ 3.000, taxa 2,1%, vou colocar 2,1 dividido por 100, vezes a quantidade de parcelas, 10. Por que eu coloquei isso aqui em forma de denominador 100? Porque eu posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros. Então, ficou 30 vezes 2,1 vezes 10. Multiplicando isso aqui, eu tenho os juros pagos pelo cliente. Ele pagou parcelado, R$ 630. Portanto, o montante desse eletrodoméstico vai ser o R$ 3.000, valor financiado, mais o juro de 630, mais a entrada de R$ 500. Ele pagou R$ 4.130. Portanto, comparando esse valor pago, financiado, se ele tivesse pago à vista, nós temos uma diferença em reais de R$ 980. R$ 4.130 menos R$ 3.150, R$ 980. Só que ele pede em forma de porcentagem. Quantos por cento corresponde esse valor em relação ao 3.150? Vocês poderiam utilizar uma regra de 3 simples. Eu vou utilizar aqui a razão entre esse valor dividido por esse valor, já sai o resultado direto. R$ 980 dividido por 3.150 dá 0,3111 em forma de decimal. Como aqui está solicitando em forma de porcentagem, multiplicando por 100, 31,11. Alternativa letra B. Questão número 13. Questão de geometria plana. Na imagem abaixo está representado um trapézio que possui 774 metros quadrados de área, mas para a identificação de algumas medidas é necessário a identificação do valor atribuído a x, uma vez que esta base está em função de x e a altura está em função de x. Com base nessas informações, quanto é que vale essa altura? Como o próprio exercício disse, primeiro eu tenho que achar o valor do x, depois substituir. Lembrando, o que é a área de um trapézio? É base maior mais a base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Na figura aqui, já nós temos identificado a base menor, a base maior e vezes a altura. Então, substituindo aqui, eu igualo a 774. Então, x mais 3, que é a base menor, mais a base maior, multiplicado pela altura, dividido por 2, é 774. Então, passando esse 2 multiplicando aqui, e juntando 3 mais 25, eu tenho x mais 28
vezes 2x mais 6 igual a 774 vezes 2. Distribuindo, eu tenho 2x², 6x, mais 56x, mais 168, igual a 1548. Juntando esses dois termos semelhantes, 6x mais 56x, 62x. Então, tenho, passando também já o 1548 para o primeiro membro. 2x² mais 62x mais 168 menos 1548 igual a zero. Efetuando isso aqui, eu tenho 1308 menos. Dividindo tudo por 2, eu tenho x² mais 31x menos 690. Equação do segundo grau completa. A é 1, B 31, C menos 690. Tirando o delta, b² menos 4, que multiplica C. Então, tenho aqui, o delta vai ser 31 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 690. 31 ao quadrado dá 961, menos com menos dá mais, 2.760. Então, o delta dá 3.721. Portanto, teremos duas raízes. Com certeza, uma positiva, outra negativa. A raiz negativa eu devo excluir, porque x representa a medida de lado. E aqui não pode ser número negativo. Então, vejam. Menos 31, utilizando a forma de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Menos 31, mais ou menos raiz quadrada de 3.721 dividido por 2. A raiz de 3.721 é igual a 61. Então, primeira raiz, menos 31 mais 61 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Esta raiz satisfaz a condição. A outra raiz vai ser menos 31 com menos 61 dá negativo. Portanto, a outra raiz sendo negativa está excluída. Logo, x vale 15. Como eles pedem somente o valor da altura, que é 2x mais 6, substituindo aqui, vou ter 2 vezes 15 mais 6. 30 mais 6, 36 centímetros, letra C. Questão número 14. Supondo que um bloco maciço feito de acrílico tem o formato cúbico de 2 centímetros de aresta e tem o peso de 36 gramas. Então, um outro bloco, também maciço, feito com esse mesmo material, mas que tenha um formato de um paralelepípedo de dimensões 12 centímetros de comprimento, 8 de largura e 5 de altura, qual vai ser o peso? Então, nós temos aqui duas grandezas, volume de uma peça de acrílico e o peso. Portanto, nós temos que utilizar uma regra de 3 simples. Só que nesse caso, como as grandezas são diretamente proporcionais, vocês podem fazer utilizando um raciocínio lógico. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o volume de um cubo? Aresta elevado ao cubo. A aresta mede 2 centímetros do cubo. Portanto, o volume vai ser 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 centímetros cúbicos. Este formato maciço tem um peso de 36 gramas. Depois nós continuaremos. Vamos calcular o volume do paralelepípedo. O que é o volume de um paralelepípedo? É comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Portanto, aqui vai ficar 12 vezes 8 vezes 5. Multiplicando isso aqui, eu tenho 480 centímetros cúbicos. Vejam, comparando o volume do cubo com o volume do paralelepípedo, o volume do paralelepípedo aumentou 60 vezes. 60 vezes 8,
dá 480. Então, se o volume do paralelepípedo é 60 vezes o volume do bloco cúbico, 8 vezes 60 dá 480, significa que o peso também será multiplicado por 60. Como o peso da peça de acrílico no formato cúbico tem 36 gramas, aqui vai ser 36 gramas vezes a constante de proporcionalidade. 36 vezes 60, 2.160 gramas. Cada quilo, 1.000 gramas, porque o resultado está em formato de quilo. Dividindo isso aqui por 1.000, eu tenho 2,16 quilogramas. Letra A. Questão número 15. Suponha que o proprietário de uma fazenda tenha desmatado em sua propriedade uma área de mata nativa bem maior que a permitida por lei, e depois de notificado e multado pelas autoridades, foi também obrigado a fazer uma compensação ambiental em sua propriedade e replantar um número de árvores no mínimo igual às que derrubou e que não fosse feito em um período máximo, aliás, que isso fosse feito em um período máximo de 10 anos. Ao cumprir a pena imposta por lei, o proprietário da fazenda programou-se para que cada ano, a partir do segundo, plantar sempre o dobro de plantas plantadas no ano anterior, de tal forma que, seguindo esse padrão, somente no último ano de cumprimento da pena, plantou exatamente 896 árvores. Então, vejam. Com base nessas informações, é correto afirmar que, nesses 7 anos de cumprimento, veja, 7 anos de cumprimento da pena, o proprietário já havia replantado um número de árvores igual a. Então, veja, nós temos aqui, na realidade, uma sequência aritmética. Ele começou a plantar X, no segundo ano 2x, 4x e assim sucessivamente. Então, uma sequência geométrica de razão 2. O que diz o exercício? No 7º ano, ele chegou a plantar 896 árvores. Ele quer saber quantas árvores ele plantou do primeiro ano até o 7º. Então, veja, eu construí uma tabelinha para facilitar. No 7º ano, ele plantou 896. Como a razão é 2, eu vou dividir por 2, indo de trás para frente. No 6º ano, ele plantou 448. 896 dividido por 2. No 5º ano, 224. E assim sucessivamente. 4º, 3º, 2º, 1º. Então, aqui eu vou ter 112, 56, 28. No primeiro ano, ele plantou 14 árvores. No segundo, 28, 56. E assim sucessivamente. A pergunta é, ao final do 7º ano, ele chegou a plantar quantas árvores? A soma disso aqui, que dá 1.778 árvores, que é a alternativa letra B. Nós poderíamos ter utilizado a fórmula da soma de uma PG finita, onde A1 é 14, N é 7 e a razão é 2. Daria o mesmo resultado. Letra B. Questão 16. Luiz necessitava colher algumas assinaturas de familiares em um documento, mas as pessoas envolvidas moravam em uma outra cidade distante 145 quilômetros de onde ele se encontrava. Ele optou, então, em reservar um carro em uma locadora de veículos de sua cidade e, no dia seguinte, logo cedo, pegou o carro na locadora e partiu para a cidade, onde se encontravam seus parentes, retornando para sua casa no início da noite do mesmo dia. Sabendo que o veículo foi alugado com seguro,
por uma diária de R$ 96, podendo o usuário percorrer até 100 km sem custo adicional, e cada quilômetro excedente a este limite seria cobrado o valor de R$ 4,50. Qual foi o valor pago por Luiz quando da devolução do veículo no final do dia? Nós temos aqui, na realidade, uma função do primeiro grau, onde a constante é R$ 96, ou seja, o coeficiente A, e R$ 4,50 cada quilômetro rodado. Então, nós temos exatamente isso aqui. Qual que vai ser o valor total? É os R$ 96 pelos primeiros 100 quilômetros, mais R$ 4,50 por cada quilômetro. Como a distância aqui é de 145 quilômetros e tem uma autonomia de 100 quilômetros, ele vai ter que pagar 45 quilômetros mais 145, ou seja, na ida ele vai pagar 45 e na volta ele paga 145, que é a estrada total. Então, vai ser o valor total que ele vai pagar, vai ser, ele percorreu 45 na ida mais 145 na volta, porque 100 quilômetros é a autonomia dada pela locadora. Então, ele percorreu 190 quilômetros, que serão pagos a cada quilômetro R$ 4,50. Portanto, o valor a pagar vai ser a franquia de R$ 96 mais R$ 4,50 vezes 190. 190 quilômetros vezes 4,50 dá 855, mais a franquia de 96, R$ 951. Letra D. Então, estas foram as questões que foram colocadas pela banca IBAN para o concurso da Prefeitura Municipal de Bertioga. Lembrando a todos que o concurso do município de Guarujá, as inscrições encerram-se no dia 14 de setembro. Portanto, temos ainda um mês para inscrições. E continuem acessando o meu canal, fazendo a sua inscrição. Desta forma, vocês terão possibilidade de ativar as notificações e serão os primeiros a receberem as notificações das videoaulas da banca IBAN. Nós continuaremos postando videoaulas de questões da banca IBAN, visando uma revisão para esse concurso do município de Guarujá. E se vocês estão gostando da playlist, deem um like nas videoaulas, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e principalmente uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, não somente da banca IBAN, cujos conteúdos são equivalentes ao ensino médio, cliquem na playlist Banca IBAN, o link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.